Gente que faz, que maravilha! Estamos de volta com mais uma edição do podcast aqui, mostrando as experiências profissionais, a história desses desbravadores dessa linda cidade de Brasília, no nosso Distrito Federal, o quadradinho que tudo acontece. É uma delícia estar toda semana aqui com vocês, trazendo grandes histórias, essas personalidades que realmente fizeram e faz a diferença aqui no varejo do Distrito Federal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita também para participar do nosso podcast. Pode mandar esse conteúdo compartilhando aí o nosso link para todo mundo que está nos assistindo. E se você tem alguma pergunta, pode deixar aqui no nosso chat também, que a gente manda para os nossos entrevistados. Está aqui conosco hoje o senhor Ataíde Passos da Hora, que é o nosso Relações Institucionais da Federação do Comércio, vai ter um currículo intenso. Só para você ter noção de quem é o nosso convidado especial de hoje, ele é nascido em Santa Catarina, é isso? Farol de Santa Marta, em Laguna, ao 21 de março de 1942. Casado com a senhora Zenilda Lebarque da Hora e tem 4 filhos, a Simone, a Suzana, o Tiago e a Silvia, o caçula do atual casamento com a dona Zenilda. E também 4 netos, a Gabriela, o Calan, Júlia e a Helena. 3 filhos e 2 netos nascidos em Brasília. Ele também tem formação profissional aí superior em marketing global pelo Instituto Rama e cursou o 12º ciclo da ADESG em 1982. Realizou o curso básico de processamento legislativo, ministrado na CNC pela Câmara dos Deputados. E também participou da criação do SEGS, Serviço de Excelência em Gestão Sindical, promovida pela CNC. Desde 1996, participando em Brasília das atividades de fases da implantação, tendo contribuído com o trabalho de consolidação da capital, sentindo-se um verdadeiro brasiliense candango. É com muito prazer que eu recebo aqui o senhor Ataíde. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu vou fazer uma pequena correção desde 1966. 1966, é isso? Tá. Bom, são 30 anos 30 de anos, diferença né? para 96. Mas é isso aí, eu que me sinto muito honrado, muito feliz por ter sido, enfim, receber esse convite, né, para participar do podcast, que vem acompanhando, né, com várias pessoas, vários amigos que passaram aqui por esse momento, e muito honrado e muito feliz. E é bacana saber que o senhor passou aqui pela CDL de 1979 a 1985 na segunda gestão da diretoria, é isso mesmo? Isso mesmo. Então o senhor contribuiu para a formação da Câmara dos Dirigentes Lojistas aí, deixando que é hoje, né, pujante, forte, Isso. né? Naquela época era o Clube dos Diretores Lojistas. Depois virou a Câmara de Dirigentes Lojistas, porque essa modificação é interessante, né? Mas foi um momento muito rico, uma experiência enorme com as pessoas que faziam parte dessa diretoria. Foi uma época, né? O pessoal aqui agora me chama de decano, né? Aqui da CDL. Quando é? 79, não é? 79 a 85, o senhor participou de 2 momentos aqui. Primeiro, o senhor como diretor de DPC e depois como diretor de Relações Públicas, já entrando nessa área institucional que é muito importante, né? Sem dúvida. A instituição CDL, ela vem mostrar o quanto que é importante o associativismo. E nos dias de hoje, né, senhor Ataíde, quem participa faz, né? É verdade. Uma das coisas interessantes, importantes aqui da Câmara de Dirigentes Lojistas, primeiro, é a gente sente e observa isso, esse entendimento que existe aqui entre os diretores, entre as famílias dos diretores, isso é muito importante. E mais uma questão que foi criado aqui com muito êxito, que é o CDL Jovem. Isso sempre nos chamou muita atenção. Então, o CDL ele tem um protagonismo muito forte em função dessa relação que existe, né, de amizade entre todos aqui. Quando se trata da questão institucional, o senhor trabalha com imagens como relações públicas,
tem que estar o tempo todo mostrando a força das instituições. Perfeito. A gente tem evoluído no decorrer do tempo quando se trata de questões institucionais, como exemplo, a CDL, que vem fazendo um trabalho muito importante junto ao varejo, mas não só ao varejo, na questão da evolução social, do desenvolvimento da própria cidade, né? Porque a instituição, ela é importante, mas ela tem que estar envolvida com o contexto que ela se insere, né? Não há dúvida alguma. Além da questão aí do varejo, né, das lojas, dos lojistas, tem a questão ambiental, que a CDL se preocupa muito, né? A questão social, com alguns programas que eu tenho conhecimento, né, de atenção aos menos favorecidos. Essa questão do jovem que eu coloquei, a questão das mulheres que estão muito inseridas aqui, e a mulher ela tem uma força muito grande, né, de aconselhamento e de participação, são muito ativas. Eu acho que a CDL ela tem um diferencial e um protagonismo nessa área aqui no E Brasil. quando se trata dessa questão institucional, né, senhor Ataíde, a gente está passando por um momento muito importante dentro das empresas e das instituições públicas também, que é a questão do ISG, né, que é essa organização governamental que traz um novo modelo de negócio hoje para as instituições. Isso. As empresas estão conseguindo implantar o ISG, as instituições, elas estão trazendo isso para as empresas também? De certa forma, sim. Não vou dizer que seja algo novo, relativamente novo, e as pessoas estão se adaptando, né? Tem pessoas como eu, por exemplo, que vêm lá de trás-mente, né? Eu até gosto de lembrar que no passado o vendedor era aquela cidadã, aquela pessoa simpática, tal, que o cliente entrava na loja, ele tinha aquela simpatia, batia nas costas do cliente e tal, e ia comprar lá, no meu caso, que eu fiquei muitos anos com eletrodoméstico, então ia comprar a geladeira ou a TV e tal. Hoje o cliente entra na loja com conhecimento incrível sobre o produto que ele vai comprar, porque é, ele tem uma informação, né, não só da mídia, mas técnica, que as empresas estão proporcionando. Daí, essa relação do consumo fez com que o profissional tivesse muito mais conhecimento, tenha que estar muito mais preparado para poder efetuar o negócio. E essa relação do consumo mudou bastante, né? Só Muito, está aí dizendo que muito. a experiência que o consumidor hoje proporciona faz com que o vendedor, com que o lojista precisa cada vez mais estar treinado, atento às novas tecnologias, né? Sem dúvida alguma. Há um termo aí que se utiliza muito, está muito em moda, né, que é o tal do IA, né? Então, você tem o e-commerce que modificou hoje. Nós temos conhecimento, sabemos que no varejo, se você não estiver preparado para o e-commerce, você não vai andar. É até um fato curioso, né? Muito consumidor vai às lojas físicas para poder olhar o produto e depois faz a compra pelo e-commerce. Então, tem que haver um preparo, né, de ambos, especialmente do lojista e do empresário, para essa nova realidade. A verdade é essa. É a nova realidade de Essa hoje. mudança de comportamento que o senhor está falando aí do consumidor, né? Que faz com que ele primeiro vá lá na loja, ele não perdeu esse hábito, né? As pessoas gostam de Gosto, olhar, isso. ver os produtos e depois acabam comprando pela internet, né? Exato. E essa junção que a gente tem da tecnologia, do e-commerce, com o que é feito a venda na hora, o treinamento, ele é essencial para o vendedor está atento de que hoje ele simplesmente não dá mais para ele chegar e falar, eu sou vendedor. Ele precisa estudar muito, né? Não, sem dúvida alguma. O preparo, o seu preparo técnico tem que ser visto e o próprio cidadão sente essa necessidade, o próprio vendedor sente essa necessidade. Então, os cursos técnicos, né, de aperfeiçoamento, cada dia é mais importante, né? Não só para o empresário que está preparando o seu grupo, mas para o próprio profissional, o próprio vendedor, o próprio cidadão, ele é natural, ele sente que não é só chegar, eu sou vendedor, estou vendendo. Não, não é isso. Ele hoje se depara com a situação, como eu comentei, do cliente que chega tendo um conhecimento do produto incrível, né? Detalhista,
porque ele tem um nível de informação muito grande. Então, o vendedor precisa estar preparado, sim. Essa vivência que o senhor tem aí, pela experiência profissional que está aqui mostrando no comércio, principalmente no varejo aqui de Brasília, o senhor já atuou no Banco de NASA de Investimentos, já foi diretor regional aí do Ponto Frio, já foi diretor comercial também da Onogás. Tudo isso, a experiência que o senhor teve lá como diretor de empresa e para o que o senhor tem hoje dentro da empresa, como é que o senhor avalia aquele tempo para hoje? Evoluiu bastante essa questão de passar por vários departamentos, por vários cargos. Dá uma visão ampla da empresa hoje? Sem dúvida alguma. Eu gosto de citar um exemplo meu no Ponto Frio. Até, curiosamente, muita gente ainda me vê como o Ataíde do Ponto Frio. Lá, deixou o Ponto Frio lá atrás, mas o Ponto Frio foi para mim um marco, um momento, né? É uma virada de chave, digamos assim, na minha vida profissional aqui em Brasília. Eu comecei no Ponto Frio como auxiliar de escritório e fui galgando. Fui vendedor, fui gerente, supervisor de vendas, né? Tive a oportunidade no Ponto Frio de abrir aqui 5 lojas aqui no Distrito Federal. E isso tudo nos dá, nos dias atuais, vamos dizer, como é que eu vou lhe dizer, uma tranquilidade de muitas coisas, de enfrentar muitas coisas, porque aquilo lá do passado nos ajudou muito, como foi a Onogás, como foi Colchões Atlas, que eu estive também. Eram momentos, era uma outra época, mas uma época que fazia com que você tivesse que estar sempre preparado, sempre atento, né? O mercado ele é dinâmico, né? Ele vai evoluindo, evoluindo. Eu falo do Ponto Frio porque foi uma época muito marcante na minha vida. Foi uma experiência que valeu a pena, né? Porque Muito, quem muito, passou muito. por ali, passou por vários departamentos, aprende tudo e consegue colocar tudo Isso. em prática, né? E ali é muito dinâmico também o processo, né? Você acredita que isso vale até para os dias atuais, não tenha dúvida. Ela foi lá atrás, mas ainda, de vez em quando, eu me lembro de coisas, né? Recentemente, liguei para um amigo, ele coordena aí umas lojas, e eu moro perto de uma delas, e eu olhava pela janela lá do meu apartamento, que o letreiro dele, lá da loja, estava apagado lá, duas letras lá apagadas. Eu olhava aquilo, olhava. Um dia eu liguei para eles, poxa, mas esse letreiro, o seu continua? Disse, realmente, os caras foram aí, mas não consertaram. Eu falava isso com um amigo, né, para ele. Mas por quê? Porque lá atrás era uma das tarefas que você tinha era de olhar o seu letreiro. Como é que está? Uma das coisas. Isso está até hoje, incomoda, né? Quando você olha para um local que a sua comunicação não está legal. A Né? estética chama muita atenção, né? Para poder entrar na loja. Quando você vê um painel, quando você vê uma entrada de uma loja bem feita, bem elaborada, é um convite para você entrar, né? É outra coisa. Por exemplo, você chega numa casa dessa de sanduíches, por exemplo, você já começa a comer o sanduíche ao olhar o que está ali. Você já fica lá com água na boca, né? Só em olhar aquele painel, né, que tem mostrando os sanduíches. Situações assim, você tem que ter muito cuidado com o seu ponto de venda, né? Lembro-me no passado que nós aprendemos que você tinha que evitar uma avenida dentro de uma loja. Normalmente, tecnicamente, os caixas das lojas ficavam lá no fundo. Por quê? Para que o cliente pudesse passar pela loja e ir lá no caixa. Só que você criava um corredor, uma avenida. Então, a pessoa entra na hora, vai lá no fundo. Aí nós aprendemos que você tinha que colocar algumas coisas até você chegar ao caixa. Você deparava com o produto, virava, passava por outro. São técnicas que lá de trás já se colocava e que é importante isso. É o que nós chamamos das gôndolas participativas e criativas, né? Quando você consegue fazer um ambiente onde as gôndolas estão bem elaboradas, bem apresentadas, com produtos interessantes, até na hora de ir para o caixa você está comprando, não tem como escapar, né? Não tem jeito, né? Está evoluindo bastante. As lojas hoje estão conseguindo fazer um design de interiores que chama atenção. Tem, muito, muito. Até que eu fico imaginando que os próprios fornecedores, fornecedores que produzem, né, os produtos, eles também ajudam muito nisso, né, colocando pessoas
nas lojas para ajudar nas gôndolas, na apresentação do produto, na rotatividade do produto. Então, isso aí tem sido muito bom. Na nossa época não era muito assim, não, né? Era o próprio gerente e tal que tem que estar ligado, né? Mas hoje não. E quando se fala dessa questão das fachadas, o senhor estava falando da importância, né? Do olhar do empresário, do lojista, do que ele está mostrando para quem está fora. É porque quando você passa em frente a uma loja, ou você passa de carro, a propaganda já está ali na frente da loja, né? A primeira propaganda, que é um convite, é quando você passa. De repente, até no carro, você olha e fala, nossa, eu quero ir lá naquela loja, me chamou a atenção. Isso. Acaba até voltando, porque o passar, né? As pessoas que estão passando ali rápido guardam na memória uma boa fachada de uma loja, né? Você veja, por exemplo, no shopping. Os shoppings são as vitrines, né? E lembro-me que, numa época, quando nós começamos, eu vou falar de Ponto Frio, porque foi o grande momento de varejo, né, que eu tive. O grande momento. Teve o Nogás, etc. Mas tivemos aqui uma designer italiana em que ela dizia que a vitrine ela tem que te causar uma emoção. Você monta uma vitrine e as pessoas passam, mas a vitrine que ela tem um algo e ela te causou uma emoção. Então, chamariz. Aí você vai na frente e volta para olhar. E o pulo do gato está em você causar esta emoção. O que é? É pesquisa, é analisar, é o gosto do consumidor, né? O que está sendo de mais interessante para o momento, né? Olhar aquilo ali, né? Então, essas são coisas muito importantes. Eu me lembro que nós tínhamos, à época, a loja de joias, né, dentro. Ainda tem, não? Quando ainda tem mais ou menos isso. Então, nós teve uma ideia de botar... Como é que é aquele bichinho que fica rodando? Hamster. É o hamster. Botar um hamster, né? Ali, porque a tentativa de fazer com que a pessoa olhasse. Imagina, olhe para ver. Né? Você parava para ver o hamster, mas estava vendo o produto, né? Estou falando de épocas pretéritas, né? E hoje você tem que buscar outras informações. É a cor, né? A cor da moda, né? Como é que ela... Sabe o que chama muita atenção o senhor falando sobre isso? Que a gente vê hoje, por exemplo, vitrines cleans. Né? Quanto você tem que trabalhar poucos produtos e muita informação daqueles produtos. Porque quanto mais produto você coloca, o consumidor fica perdido e você não informa nada. Afinal das contas, você acaba não chamando a atenção. Porque quando você faz destaque do que você quer mostrar, de repente, lá tem bonecos mostrando uma roupa ou algum acessório, e algum acessório que chamou a atenção. Você bate o olho, é um convite para comprar, do desejo, né? Você tem que despertar o desejo. O primeiro ato é o desejo. Então, você olha e fala, nossa, eu gostei daquela camisa. E está bem alinhada a camisa, o terno está bem alinhado, ou a vestimenta da mulher está bem alinhada. Não tem como fugir. Isso. Então, o clean hoje, na realidade, a informação interessante é que chama atenção na vitrine, não mais aquela poluição que nós víamos antes, né? Poluição já era. Hoje você tem que... A emoção que você causa nisso aí, são detalhes, né? E você chegar a esses detalhes tem muito a ver com você, com a emoção que você tenha, né? Com conhecimento. Você tem que se sentir cliente também, né? Eu penso assim, que um gerente ou um vendedor mais atento, ele deve, de vez em quando, sair daquele ambiente dele comum, dar uma volta e ver o que está acontecendo para ele se sensibilizar com as coisas que ele está apresentando. Né? É importante, então, no caso que o senhor está falando, por exemplo, hoje, os profissionais que estão ali na área do atendimento, né? Que recebem as pessoas. Eu percebo muito isso, a questão do sorriso, da empatia, da pessoa ter uma simpatia também, né? O ato de receber já faz total diferença na loja, né? Muitas vezes a gente passa nos shoppings e vê muitos vendedores parados na frente das lojas e não convidam para entrar. Ficam com aquelas caras fechadas que assustam. Eu olho para aquilo e eu falo, meu Deus, eu me sinto como dono da empresa naquele momento em que o funcionário, o colaborador,
ele não está sendo gentil, ele não está sendo honesto em trazer o público para dentro, porque não é lugar para ele ficar se ele não estiver atraindo. Eu penso assim, Claro. hoje tem treinamentos específicos para que esses colaboradores saibam realmente atrair o consumidor para os interiores, para dentro das lojas e fazer uma boa venda? Sem dúvida que existe isso. Tem empresas hoje preparadas para isso, para essas técnicas, né? Eu vou contar um fato curioso ocorrido em que eu participei e vi, né? Isso nunca mais me saiu da cabeça. Há muitos anos atrás, não vou falar quantos anos, porque eu sou um jovem, né? Está recente aqui, tem muita coisa boa. Mas nós estávamos em Campo Grande, no Rio de Janeiro, no bairro Campo Grande, e fomos visitar uma loja. E ficamos, naquela época, a pessoa que era o diretor, né, da empresa, ele não chegava e ia direto na loja. Ele parava quando houvesse essa possibilidade do outro lado da rua e vendo o que estava acontecendo na loja. E chegou um senhor e o vendedor chegou perto dele, nós ficamos olhando, ver qual seria a atitude desse vendedor. Eu lembro, como se fosse hoje, ele tirou uma caneta estava no bolso desse senhor, tirou do bolso dele a caneta e foi andando para dentro da loja. E o cidadão foi atrás dele. E ficamos olhando aquilo, né? Depois, na atração na rua, ele foi até o fundo da loja e conversou, e não vendeu um radinho lá para o cidadão. Conseguiu fazer a venda. Vendeu Olha uma que venda. técnica interessante. Olha que coisa, né? isso é coisa que... Aí você pega isso aqui, transporta e transmuda isso para os dias atuais. Existem outras formas, né, de técnicas para que você possa atrair, como você colocou, esse vendedor para dentro do estabelecimento. Mas esse cavaleiro, à época, esse vendedor tirou a caneta do bolso do cidadão e foi andando para dentro da loja, ele atrás dele para pegar a caneta e conversou, comprou um radinho. É o que nós chamamos de criatividade e Muito. inteligência emocional na hora de atrair aí o consumidor para dentro da loja, né? Exatamente. Eu observo muito essa questão, por exemplo, do vendedor hoje, que ele não pode ser muito incisivo e, ao mesmo tempo, também ele não pode deixar de ver que aquele consumidor pode fazer uma compra legal. Porque, na verdade, eu sou do tipo que eu gosto de entrar na loja e me sentir à vontade. E aí, no momento em que eu preciso, eu quero o vendedor ali do lado para me passar a informação técnica do produto. Eu não gosto de me sentir vigiado. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, né? E por isso que o treinamento é importante, porque, de repente, o consumidor está andando pela loja, está andando pelo local, e aí o vendedor fica como se fosse um fantasminha atrás dele, né? Se incomoda, né? Incomoda, porque parece que você está sendo vigiado, assim. E, na verdade, o vendedor ele até pode ficar próximo, mas ele tem que ter um campo de visão muito amplo, né? Claro. Isso é importante, né? Treinamento. Né? Treinamento é importante. Claro que o treinamento vai se aliar à própria postura que o cidadão tem pessoalmente, né? A forma dele ser, e ele melhora tudo isso, né? O comportamento dele é melhorado quando ele tem treinamento, né? Ele aprende outras coisas também. Um aspecto importante que a gente está discutindo aqui, que a gente está falando sobre a fachada das lojas, né? Como as lojas têm que estar bem preparadas, prontas, com seus designs interiores aí atraentes. Mas também tem a questão da pública, né? A iniciativa pública em tornar esses espaços interessantes para que as lojas também possam vender. Hoje a gente tem percebido muito que se fala, né? Eu fiz muitas reportagens sobre o assunto de shoppings a céu aberto, que proporciona aí para os lojistas uma estrutura para que o consumidor ele possa ir fazer um passeio e, ao mesmo tempo, entrar nas lojas. Então, você tem lá uma árvore que cobre, você tem lá uma pracinha, você tem ali os bancos para que você possa sentar. Então, você cria uma estrutura de um shopping aberto para que os lojistas possam trazer esse público que gosta também de um requinte, né? Isso faz total diferença, né? Isso. A questão da alimentação, às vezes numa área mais aberta, a própria área de alimentação se torna mais agradável, né? Isso tudo Enfim, hoje tem toda
toda uma metodologia para isso, né? Os centros urbanos estão investindo bastante nisso, que eu tenho observado que tem melhorado muito a estrutura onde estão as lojas. Isso, eu vejo dessa forma, uma melhora, uma procura, estão sempre tentando se modernizar, né? Existe muita gente também, por exemplo, as chamadas lojas de rua, né? Shopping já tem uma estrutura muito forte para isso, mas as lojas de rua cabe individualmente aos seus empresários, aos que têm as suas lojas, estarem atentos a isso, né? Porque você anda na rua, aqui em Brasília nós temos as ruas comerciais aí, muitas, e você percebe que há uma tendência, né, dessas pequenas lojas ou médias lojas estarem se modernizando. Eu percebo isso. E por isso que é importante, por exemplo, o trabalho como a CDL, dessas instituições comerciais, que quando você se associa, você tem um associativismo forte. Os empresários se unem, os lojistas se unem para melhorias dos espaços públicos onde estão as lojas, melhora para o cliente também, né? Claro. O senhor tem percebido que cada vez mais os empresários, os lojistas, estão tomando consciência o quanto que é forte o associativismo no Brasil? Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Nenhuma dúvida. Você tem que reunir para resolver. De maneira que eles sabem que se não tiver um associativismo, para ele se tornar mais forte, ele não sai do lugar, né? Eu percebo que isso é muito, muito latente, né? Você está ali juntando-se com outras pessoas, ouvindo palestras, etc., de gente que vem trazer uma informação, né, pela sua experiência, trazendo números, inclusive, e os lojistas têm muita necessidade disso. Um outro aspecto importante que eu tenho notado também no setor lojista é o investimento na parte cultural. Os eventos culturais também têm sido um chamariz para que esse público possa comprar. Então, quando você tem esses espaços abertos, como shoppings abertos, que são as lojas de rua que proporcionam isso, quando você tem eventos culturais, isso também é um ponto diferencial para aumentar as vendas? Não há dúvida, porque você atrai um público que se sente bem e ele não só ele está ali naquela loja, há um conjunto de lojas, um conjunto de coisas e outras atrações que fazem que a que nós falávamos aqui anteriormente, qual é o atrativo que você tem para trazer o cliente para você. Então, todas essas medidas são interessantes. Shows e às vezes, uma pessoa só fazendo um show de uma forma elegante, né? Pequenos conjuntos musicais ou até umas apresentações mesmo, teatral. Isso tudo é válido, né? Agora, tem aquele personagem que o senhor lembra muito bem, que é importantíssimo pela experiência que o senhor nos apresentou aqui, que é aquele apresentador de dentro da loja com o microfone, sempre destacando os preços de uma maneira bem interessante, que me pega sempre. Eu sou o tipo de consumidor que fica atento e fala, promoção tal mas tem muitos. E continua vivo até hoje, né? Muitos é que muito legal. Vão, por exemplo, supermercado. Ele fica no supermercado, fica lá de orelha. Daqui a pouco o cidadão, a batata, não sei o que e tal, o cara já vai lá, né? Porque aproveitou aquela oportunidade. Tem muita gente que fica ligado nisso. É uma das formas que muitas empresas têm para poder melhorar a sua venda, né? E os locutores são criativos, né? Porque eu já percebi outro dia vestido de... Às vezes um vai de palhaço, às vezes o outro vai vestido de capitão de navio, e aí ele interage, faz até uma interação com o consumidor que está passeando lá dentro, faz alguma pergunta, brinca, daqui a pouco ele fala, já levou o seu presente? E aí a pessoa não tem coragem de sair de dentro da loja sem nenhum presente. Essa criatividade, seu Ataíde, que a gente vê hoje acontecendo, ainda falta para algum lojista olhar para isso e ver que tem que ter um diferencial dentro da loja para poder chamar atenção? Evidentemente que nós não podemos generalizar, né? Que todos são bons. Evidentemente, existe aqueles que ainda
não se aperceberam disso. Não acordaram ainda. Não se aperceberam. Ainda vivem do passado, né? Aquele cara que era só simpático, não, isso não é mais assim. Eu estive recentemente, de vez em quando vou lá também, numa feira aqui, produtos agrícolas, etc. Uhum. E que o próprio feirante lá, de vez em quando, pega o microfone e canta. O pessoal está ali comprando e ele está lá, ele cantando. Aí você para olhar aquilo e, puxa, mas isso é piegas? Não. É uma forma que você dá de intimidade, que o cliente fica feliz de poder estar ali, porque o ambiente é diferente. Humaniza, né? Humaniza. Não humaniza muito bem, mais? Muito bem, humaniza. Então, são formas, né? São várias formas que você tem que buscar para atrair o cliente. Hoje você tem que atrair o cliente. Pergunta. Pois não. Os jovens estão preparados para tudo isso? Estão percebendo as grandes oportunidades que o setor logista traz? Porque eu sempre ouço falar no Brasil, mas tem muita gente desempregada, tem muita gente, o desemprego está alto. Aí eu fico me perguntando, num país como o nosso, eu vejo com tantas oportunidades, cadê esse jovem que não se despertou para esta oportunidade de trabalhar nas lojas? Bom, aí é eu vou falar de uma discussão, uma luta que permeia e perpassa pelas entidades como a CDL, Associação Comercial, Federação do Comércio, que é essa questão do empreendedorismo. Nós sabemos que há um sentimento, especialmente em Brasília, de que o jovem ele almeja ser um servidor público. Então, tem até um termo que se usa aí hoje, do concurseiro. Concurseiro. Né? E ele não tem aquela coisa do empreendedorismo. Há muitas entidades que estão lutando muito com isso, sobre essa questão, se debruçando sobre essa questão do empreendedorismo. Porque o jovem, o advento aí do celular, das coisas todas que estão acontecendo, né? Há muitos memes sobre essa questão, você fica ali enfiado no celular o dia todo, enfim. Mas o que nós temos que intensificar e incentivar é a questão do empreendedorismo. Mostrar que você, sendo um empreendedor, você fica uma pessoa assim completa, né? Nada contra quem passa no concurso público, nada contra, porque afinal vai ser um consumidor. Mas você empreender, isso é algo fantástico. Você busca dentro de si a sua inventividade, eu sou um cara inventivo, eu criei, eu melhorei, eu tinha minha loja assim, botei isso e aquilo. Isso é algo que tem que ser despertado cada vez mais nas pessoas. E o público é o jovem. É por isso que as instituições estão fazendo isso. No Muito. caso da CDL, você vê a CDL Jovem, já entrevistou o presidente aqui, quantas ações eles estão fazendo de eventos para poder atrair essa ação do empreendedor jovem, né? De mostrar que é possível você empreender, que é possível você até mesmo começar na loja como vendedor, mas começando sabendo, estudando. Isso. Não mais aquilo que você vai ter que ir para a loja e o patrão tem que te treinar. Não, mudou hoje. Você já tem que chegar preparado para saber o que você está fazendo. Isso, muito bem. Não há mais tempo de preparar dentro da loja, né? Eu tenho uma função, né? Atualmente estou na Federação do Comércio. Atualmente eu já estou lá há muito tempo, desde 2001, e tenho essa função de relações institucionais, muitos contatos, e também vejo o mesmo interesse, o mesmo incentivo que a FEComércio, como o CDL também faz, a CDL, né? Também faz para trazer esse jovem para a questão do empreendedorismo, né? Incentivá-los, mostrar. Eu vejo isso na FEComércio, acompanho isso muito na FEComércio, porque é um trabalho que você tem que estar ali muito atento. Empreendedorismo, essa
esse é o desafio, né? É uma grande aposta no jovem uma também, grande né? aposta, Porque a gente sem vê, dúvida por nenhuma. exemplo, o jovem de hoje ele é criativo porque ele é digital, né? Ele já tem essa informação aqui pronta. Isso, Então ele só não pode perder a criatividade, porque isso. também quando nós estávamos discutindo lá atrás, o senhor falou sobre o IA, né, da inteligência artificial, eu acompanho, está todo mundo tendo que estudar para entender, Isso. porque a grande revolução agora é o IA. É, Eu sempre fico preocupado, porque o IA, ele entrega quase tudo pronto. A gente precisa ter essa tecnologia. Mas eu observo que o IA, ele tem que ser um ponto de referência para a gente atribuir a nossa criatividade do ato de fazer. muito bem. Quando você pega o IA e não traz para a sua criatividade, para a sua mão e dá aquela cerejinha do bolo, que é o que a gente tem aqui, que é a inteligência humana, para mim, eu acho que vai tudo a perder. Porque o que é interessante? A tecnologia está ali. Mas se não tiver a mão humana com o criativo, que é o ato do pensar, que é quando você finaliza, você deixa as mentes preguiçosas. E o meu medo desses jovens de hoje que estão com IA é que eles não coloquem a cereja do bolo, que é o pensamento deles. Faz sentido? Claro que faz. Conversava hoje com um amigo, advogado, e hoje ele tem uma petição que ele vai no IA, a petição está pronta. Claro que ele tem que usar, como você diz, a cereja, o raciocínio dele para poder melhorar aquilo, não é? Claro, isso é o desafio também. Falamos em desafio, o IA está tudo muito bem, mas se não tiver a participação humana, não é, nesse momento de você querer uma plataforma para poder te ajudar nisso ou naquilo, você acaba se alienando, né? Você acaba não tendo mais... Fica tudo muito robótico, né? robótico, você se Perde aliena. aquele gostinho gostoso que é o ser humano, que é para Especialmente, isso que nós estamos aqui. especialmente Né? do brasileiro, né? Que ele é um inventivo, né? O brasileiro O brasileiro é barato, criativo, né, criativo, nessas questões. Para a gente terminar, infelizmente, o nosso bate-papo está tão gostoso, mas passa tão rápido, você percebeu? Que já está terminando, nem passar Pois é. o nosso tempo, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a empresa do senhor, a P Hora Serviços Administrativos, que o senhor é proprietário. Eu tenho essa empresa, evidentemente, o CNPJ, porque a atividade que a gente ocupa, nós temos um contrato, né, de prestação de serviço, por isso temos que ter uma personalidade jurídica para isso, né? Eu tenho uma empresa, ela não tem uma atuação, né, forte, grande, não. Mas imagino que muitas coisas, a própria experiência aqui no CDL, a experiência na FEComércio, a experiência na Associação Comercial, são coisas interessantes, né? Interessantes, e a gente vai finalizar aqui só passando para vocês homenagens que o senhor Ataíde já recebeu ao longo da carreira. Algumas, que é muita coisa, viu? A gente queria um podcast inteiro aqui, gente, só para enumerar as tantas homenagens que o senhor Ataíde já recebeu, como condecoração Mérito Alvorada, grau cavaleiro concedido pelo governo do Distrito Federal, medalha Amigo da Marinha, também medalha Migração Japonesa do Brasil, prêmio Shopping, eleito como personalidade comercial do ano, medalha Imperador Dom Pedro II também. Do Corpo de Bombeiros. Do Corpo de Bombeiros, que é muito bacana. Muito. Título cidadão honorário também aqui de Brasília, né, pela Câmara Legislativa do DF. E a medalha Comendador também, que é o diploma de mérito comercial concedido pela FEComércio DF. Tudo me honrando muito. Seu Ataíde, o senhor é gente que faz. Muito obrigado por o senhor participar aqui conosco. Qual a mensagem que o senhor deixa para a gente finalizar? Bom, a mensagem que eu deixo, mais uma vez, eu falo da honra, da satisfação de ter sido convidado para esse programa, para conhecê-lo, né? Porque eu já o conhecia aí pela mídia, e tem que fazer aqui, prestar uma homenagem à direção da CDL. A CDL tem uma relação muito próxima com a FEComércio, a FEComércio com a CDL. Aqui nós temos, enfim, essa relação excelente. Me sinto muito, muito feliz por ter podido conversar aqui um pouco. Estou aqui há alguns anos em Brasília, desde 66, né? Um tempinho, né? E é isso. Feliz por nós podermos ter tido a oportunidade de trocar ideias aqui, especialmente sobre essa questão do empreendedorismo, que
que essa é uma busca que nós temos que ter sempre para colocar na cabeça do jovem que ele precisa buscar essa importância de ser um empreendedor nessa cidade. E é um assunto que a gente vai voltar a debater aqui, porque rende muito e contribui bastante para a nossa juventude brasileira. Quero agradecer sua participação. Você que esteve conosco até agora, é uma honra também tê-los aqui acompanhando cada momento do podcast Gente que Faz. Lembrando que cada semana tem uma personalidade aqui que desbrava Brasília, que traz sempre informações gostosas como a do seu Ataíde. Lembrando que você pode também compartilhar esse conteúdo para os amigos. É só ir lá, aperta também o sininho aí da CDL para você receber em primeira mão todas as nossas informações, todos os nossos conteúdos do Gente que Faz. Na próxima semana nós estamos de volta. Tchau!